como explicar a um ateu que Deus bíblico é? Não ter essa preocupação. Uhum. Eu, quando encontro um ateu, eu encontro um ser humano. Não tenho a menor preocupação de convencê-lo de nada. Eu só vivo quem eu sou. Deixo o evangelho que está em mim ser visto por ele. Porque eu sou uma carta viva. Cristo vive em mim. Deus me habita. Muda meu olhar, muda meu sorriso, muda meu jeito de tratar, faz de mim uma nova criatura no meio de um mundo não regenerado, faz de mim um ser cheio do reino de Deus num mundo que jaz no maligno. Então, a grande fala a um ser que quer discutir Deus é não discutir Deus. É ser de Deus, é viver Deus, é amar segundo o amor de Deus. Isso aqui é um triturador esmagador. Quando eu era jovenzinho, eu encontrava um ateu, eu ficava assim coçando de vontade de botar o cara na betoneira da lógica pseudo-filosófico-cristã e triturá-lo todinho ali dentro, ou botá-lo no moedor de carne da apologética. No fim saiu um cara humilhado, zangado, chateado e buscando firmar-se amarguradamente nas suas convicções falaciosas. Quando eu desisti disso, e o cara chegava e dizia para mim, eu sou um ateu, eu dizia, eu não estou nem aí para isso. Me dá um abraço, um beijo. Ou às vezes eu brincava, eu sou um ateu. Eu digo, mas Deus não é ateu em relação a você. Ele não está nem aí para o seu ateísmo. Me dá um abraço, meu amigo, e escuta. Mudava de assunto e ia falando outras coisas. Daqui a pouco o ateu está todo sem saber aonde se enfia. Como eu tenho amigos que há 20 e tantos anos atrás se apresentaram a mim como ateus. Um deles, inclusive, já estava para ter começado um programa dele aqui na VMV-TV. E não vou falar a respeito dele. Hoje a família dele toda é crente. Eu nunca fiquei de discussão com ele sobre o Evangelho. Ele me disse que era ateu. E eu falei, esse peixe está gostoso, né? Nós estávamos comendo num restaurante lá na Praia do Flamengo. Está gostoso esse peixe, que delícia, meu Deus. E tal, e tal, e tal. Toda vez que eu encontrava com ele, ele me perguntava coisas e eu falava com ele como se ele fosse um crente, um irmão. Só o tratava como irmão, meu irmão querido, eu estou com um problema assim, tá bom, meu irmão. Meu coração está em oração por você, Deus te abençoe. Nunca fui para lado nenhum. Devagar ele foi mudando de assunto comigo, de repente ele começou a me ligar e dizer, olha, não se esqueça de mim nas suas orações. E aí vai ele e mais dezenas de outros iguais a ele. De modo que o ponto de contato com o ateu é a humanidade. O ateu é um ser humano. Que ponto de contato mais divino você tem com o ateu do que a divindade de que ambos, você e o ateu, são humanos, feitos à imagem e semelhança de Deus? É só você reverenciar a humanidade dele que ele vai ficando constrangido. E é só você viver a plenitude da sua humanidade em Deus e no amor de Deus que ele vai lendo a mensagem diante de si mesmo. Não foi isso que Jesus disse? Se vocês se amarem uns aos outros, o mundo crerá que eu fui enviado.
A única mensagem que constrange ateus, pagãos ou quem quer que seja é amor, meu amigo. Aí o amor vai se tornando irresistível, você se torna uma carta viva, inegável, de que existe um elemento alienígena existindo dentro de você. Deus habita em você. Isso é que é chocante. Agora, os crentes não têm paciência para isso, eles querem se encontrar. No final do dia, querem que o cara tenha levantado a mão, dizendo: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Não tem a paciência de amar, de viver, de se doarem, de se darem. Não tem a moderação de não discutirem, o domínio próprio de guardarem o seu orgulho cristão. Porque boa parte dessas apologéticas é orgulho, é vaidade. É vaidade intelectual, é vaidade da fé, é tentativa de supremacia e, em outras ocasiões, é insegurança. O cara é tão inseguro sobre a sua própria fé que ele precisa advogá-la o tempo todo para os outros. Pedro mandou a gente dar a razão da esperança que há em nós quando nós somos perguntados. Quando nós somos a razão da esperança encarnada e vivida diante de todos os homens. Isso aqui é absolutamente apologético. É quase como discutir, a maioria dos ateístas, ou não sei, grande parte dos ateístas lidam, quanto mais agora, acho que dos últimos tempos para cá isso tem aumentado, com o seu ateísmo como uma religião. Né? O ateísmo tem virado uma religião. Então, discutir com um ateu é como discutir com um evangélico, como discutir com qualquer outro, tentando converter religião com religião. Né? E a gente acho que já passou dessa fase, quem nos vê há algum tempo, quem viu, sei lá, né, Braulio, 2 ou 3 programas, acho que já entendeu isso. 2 programas já entendeu. O quão maior que essa visãozinha da religião. Eu lembro quando eu era adolescente, eu me incomodava, às vezes eu via alguém tentando converter com um ateu e dizia o seguinte: mas como é que você é ateu? Você está indo contra a Bíblia, você já parou para pensar nisso? Mas o que essa pessoa está pensando, argumentando que está indo contra a Bíblia, se a pessoa nem Deus acredita? Então fica numa coisa tão básica, tão lógica, tão lógica nada, é ilógica. O cara olha para cima, olha para o filho que nasce, olha para milagres para todo lado, diz que não crê em Deus, você vai convencê-lo por causa de um livro? É sinal que a pessoa não está convencida, de ficar quieta. Essa sede em argumentar, o que você falou, acho que no fundo ele está argumentando para ele mesmo, para reafirmar nele a certeza. Quem fica quieto é quem acredita. Olha só, se ateu é problema para alguém, deveria ser para Deus. Então que Deus cuide dos ateus. Boa. E aí, tem uma pergunta aqui agora. Na linha. Caião, o ateísmo é um plano de Deus? Plano de Deus? É. Como assim? O meu plano é que esse cara não creia em mim, para me usufruir melhor sem mim. O que eu tenho a dizer é simplesmente o seguinte: 98% dos ateus que eu conheci na minha vida são ateus da religião. São ateus do Deus do cristianismo. São ateus do sistema religioso. São ateus da história religiosa. São pessoas que, à semelhança daqueles que entre nós não sabem fazer distinção entre Deus e igreja humana, histórica e fenomenológica, sociológica, econômica, como fenômeno humano, foram tão religiosos um dia do cristianismo e foram tão decepcionados que disseram: se Deus é isto aqui, então Deus não existe. Ou aqueles que foram objeto de maus tratos em colégios onde um padre pedófilo quis pegar o menino, ou o cara que teve uma decepção danada com um pastor, ou com a hipocrisia dos crentes, ou aquele outro que tinha uma fezinha de igreja, do tipo Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo a todo mundo que crer, e todo mundo que crê vai ser curado de todos os males. Aí a mãezinha dele fica doente, aí ele faz orações e a mãe dele não é curada, aí o pastor diz que ele não teve fé, aí ele manda tudo para aquele lugar e diz que não crê mais em nada. É só um traumatizado, são traumateulizados. Traumateulizados. São traumateulizados. Sim. Porque
raramente encontrei um ateu que fosse ateu sem ser por trauma. Os grandes ateus da história humana são traumatizados. Você pega um Voltaire, é um traumatizado. Um Nietzsche, é um traumatizado. Pode escolher, são todos traumatizados. É gente pro divã. Gente para ser ajudada, dar alminha machucada. Aí ficam impressionados com Nietzsche. Deus morreu. Aquele Deus ali eu ajudo a matar melhor do que ele. Tem que estar morto há muito tempo, não é Deus. Aí ficam os crentes impressionados. Nietzsche ateu. Nietzsche ateu coisa nenhuma. Nietzsche é um angustiado. Querendo um Deus que fosse Deus. E não sabia quem era nem onde estava. E levou tão a sério o seu ateísmo que surtou, não suportou. Os limites da mente não aguentaram as implicações de existir com o Deus morto na vida, na existência. Então, mano, os ateus que estão por aí são produto, de fato, da hipocrisia humana e da hipocrisia religiosa. Por que você não encontra alienados da civilização humana ateus? Você não encontra um índio ateu. Você não encontra uma única tribo não alcançada pela civilização humana ocidental e lá você acha um ateu. O ateísmo é um subproduto da civilização, sobretudo ocidental, traumatizante, cristã, hipócrita, mentirosa, que diz para todo mundo que representa um Deus que, para quem tenha um mínimo de bom senso, não é um Deus aceitável. Porque é profundamente desumano, porque é um Deus intolerável, porque é um Deus menor do que a sensibilidade humana. Você entendeu? Desse Deus eu sou ateu também. E aí? Caião, que ó, mesma coisa, o ateísmo atual é uma vontade de Deus, você já acabou de dizer. Aí ele fala aqui, ele está ligado à operação do erro escrito em 2 Tessalonicenses 2. Só o ateísmo de crentes é que está ligado à operação do erro. Tem que ler lá em Tessalonicenses 2 para ver o contexto, como Paulo está falando de crentes que sabiam da verdade do Evangelho e preferiram dar crédito à mentira. É aquele ateísmo que a gente tem falado de vez em quando aqui. É o ateísmo de pastor, é o ateísmo de padre, é o ateísmo de crente. É o ateísmo do pessoal que, ao invés de andar no Evangelho, dá crédito à mentira, privilegia a sorte da ganância. É o ateísmo da hipocrisia, sobre a qual eu falei ontem. Sim. Lembra que eu falei que a hipocrisia é ateísmo? Porque um cara que saiba que Deus é, e para quem eu sou um flagrante, jamais será hipócrita, portanto, se for hipócrita é porque não crê em Deus, é para esses que lá o aplicativo de Tessalonicenses recai de maneira poderosa. É o ateísmo dos crentes, que não dão crédito à verdade. E porque não dão crédito à verdade que eles conhecem, Deus lhes envia a operação do erro. E esse é muito mais entupido do que aquele que conscientemente diz eu não acredito em Deus, justamente por essas razões que você descreveu agora há pouco. Esse que vai à igreja, ou pastor, enfim, que fala em nome de Deus, mas que vive uma confissão interior ateia, está muito mais entupido. Esse é muito mais complicado. Né? Muito mais difícil de ser alcançado. Ateu é bicho simples de encontrar Jesus, de encontrar o amor de Deus. Basta ele encontrar sinceridade, verdade e despretensiosidade. E humildade de fé na relação com Ele, quando a relação se torna profundamente humana, se torna quase irresistível para um ateu machucado. Agora, esses ateus crentes, esses aí, meu amigo, são aqueles acerca dos quais Tiago diz, tu crês que Deus é um só, fazes bem, até o diabo crê e treme. O que mais, brother? A mulher falou assim, meu marido é ateu, mas é de uma mansidão e integridade tão incríveis que parece crente que nem eu. O marido dela simplesmente olhou em volta e disse, ó, esse pacotão que está aí
Se ser de Deus é ser desse pacotão, deixa eu ser o melhor ser humano que eu puder sem esse pacote desgraçado. E Deus entende os ateus traumatizados, meu amigo. Eu entendo como é que Deus não entende. Se eu entendo o ateu traumatizado, como é que Deus não entende o ateu traumatizado? Se um ser humano pode entender, né? Claro! Tinha lá em Bangu o maior estelionatário do Rio de Janeiro, que o pessoal dizia que se você desse um papel para ele e uma caneta e um lápis, ele era capaz de criar qualquer documento que se passaria por documento verdadeiro em qualquer instância, de tão perfeito que era a capacidade que ele tinha de, com a arte da falsificação, falsificar coisas. O Russão. Aí eu pregava lá e todo mundo vinha para as reuniões, nas 4 galerias. Mas ele nunca vinha para a minha reunião. Aí passou um tempo, quase um ano, e eu via que ele ficava lá no fim do corredor, ali meio escondido, enquanto eu conversava com a moçada aqui. Aí um dia eu lancei lá aquela campanha Rio Desarme-se, e fui lá nas minhas visitas a Bangu 1, eu falei, olha gente, eu quero que vocês, os que possam, deem ordens para esse pessoal aí das favelas me entregarem o maior número possível de armas. Do contrário, o exército vai invadir, vai ser um banho de sangue, vai ter muita gente inocente morrendo. Antes da Operação Rio acontecer, era para não acontecer o banho de sangue que a Operação Rio prometia fazer acontecer nas favelas do Rio em 1994. Aí todo mundo disse, o senhor pode pegar lá 100 e tantas armas, vai ter a R-15, vai ter não sei o quê. No fim, foram quase 400 armas recolhidas de bandido, e todas as que o exército pegou eram as minhas, que eles puseram escuta no meu telefone e chegaram antes no lugar onde as armas estavam escondidas, mas eu sozinho recolhi mais do que o exército. Mas esse cara, nesse dia, chegou para mim, esse Russão, reverendo, eu não tenho nenhuma arma para dar não, porque o senhor sabe que o meu negócio nunca foi tráfico de drogas, nem de armas, nem de coisa alguma. O meu negócio é estelionato. Então eis aqui as minhas armas. Aí ele me deu um pedaço de papel e branco, uma caneta e um lápis. É com isso aqui que eu vendo o Maracanã, se for preciso. Isso aqui eu vendo o pão de açúcar para qualquer otário. Essas são as minhas armas, será que o senhor aceita? Eu falei, eu e o meu pai que está nos céus. Aí ele falou, no senhor eu creio, em Deus não. Aí eu falei, mas ô Russão, desde quando foi importante, se você crê em Deus ou não? Aí ele falou, e não é não? Eu falei, não, Russão, o importante é que Deus crê em você, rapaz. Deus leva a maior fé em você. Aí o cara, eu vi as lágrimas brotando assim nos olhos dele, eu falei, cara, Deus leva uma fé em você monstruosa, Russão. Obrigado, vou botar no altar do meu pai que está nos céus a entrega das suas armas. Na reunião seguinte, lá estava o Russão sentado lá, nunca mais faltou nenhuma reunião, ficou amigo do meu filho Davi, e próximo de mim, porque eu nunca dei a mínima para o ateísmo dele durante aqueles anos todos.